Irmãos, hoje eu quero falar a respeito da maturidade, porque a maturidade, ela também nos protege. Um dos principais sinais que estamos amadurecendo chama-se empatia. Isso é uma grande realidade. Os maiores sinais que estamos amadurecendo chama-se empatia. Eu quero ler para você o que significa empatia. Empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação. Empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentia outra pessoa, caso estivesse na mesma situação, vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente o outro indivíduo. É verdade, irmãos, que nós vivemos algo que ainda é um resquício da lei no nosso meio. Olho por olho, dente por dente. E realmente ainda tem isso no nosso meio. Ou aquele pensamento, não fez, não está merecendo. Então, a maturidade, irmãos, ela tem um impacto muito grande em nossas vidas, porque se a gente não tiver maturidade, muitas das nossas decisões, elas vão implicar em nossas vidas, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Uma vez eu falei aqui, é verdade, às vezes nós achamos que ter maturidade é você ter os seus cabelos grisalhos, rugas, pé de galinha. Não é, irmãos, necessariamente isso. A maturidade não tem a ver com idade. A maturidade tem a ver com uma consciência que você decide, que você quer, com escolhas. A imaturidade, irmãos, a imaturidade, a gente sabe que é o oposto. Pessoas imaturas geram problemas, e pessoas maduras resolvem o quê? Problemas. O imaturo, ele fica sempre gerando problemas. Por quê? Porque primeiro ele olha para si, porque ele quer do jeito dele, da forma dele, ou do jeito dela, da forma dela, e isso é imaturidade. A imaturidade, ela tira oportunidades na vida. Vou lhe dar um exemplo. Dentro de uma empresa, quando se procura um gerente, se procura um encarregado, vai se procurar um homem maduro, uma mulher madura ou uma pessoa imatura? Se perde oportunidades também. E você sabe o que a Bíblia diz a respeito de amadurecer? Irmãos, tem a ver com bênçãos na nossa vida, tem a ver com
com lugares que você vai entrar, que nós vamos entrar quando a gente estiver maduros. O Espírito Santo falou no meu coração: amadurecer vem através dos tombos que levamos, das coisas importantes que perdemos. Porém, amadurecer também é uma decisão. Amadurecer também é uma decisão. Você querer isso, você lutar por isso, você entender que isso é necessário na sua vida. É ou não é verdade? A falta de maturidade nos prejudica em várias áreas da nossa vida, principalmente o nosso casamento. Eu quero compartilhar com vocês essa passagem bíblica, onde a imaturidade de um homem fez ele perder a sua própria vida. A Bíblia diz assim: os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram. Eu não falei, né, irmãos? Vocês estão procurando? Vocês não falam nada. 1 Samuel. E eu nem falei para o Samuel. Samuel falou para qual que é o texto de hoje. Eu falei, eu já te passo. Nem passei para ele, eu acabei não passando. É 1 Samuel 31. Capítulo 31, versículo 1. Posso falar para vocês algo importantíssimo? A gente pensa que Noé, ele demorou 100 anos para construir a arca. E se eu te falar, irmãos, procura olhar esse texto agora com outra ótica. E se eu te falar que demorou 100 anos para Deus construir um Noé? Porque não tem a ver, irmãos, com o trabalho. Aquela arca, se Deus fizesse assim, ela se colocava de pé. Mas como trabalhar o psicológico de um homem? Preste atenção, como trabalhar o psicológico de um homem, de uma família, para poder viver em um tempo pós-apocalíptico. Imagine só, irmãos, eu não sei, quando Noé saiu da arca com a sua família, se ele se deparou com corpos de pessoas, de animais estendidas pela terra, sabendo que só ele e a família dele estavam vivos. Imagine o psicológico de um homem desse. Agora, como que Deus iria colocar um homem justo, íntegro, reto, temente a Ele, sem um preparo para começar de novo? Então, às vezes nós, irmãos, olhamos para nós e achamos que nós estamos preparados para tudo. E eu vou falar para você, imaturidade é igual o mau hálito, quem tem não sente, ou quem tem pensa que não tem. Mas sabe aonde nós caímos? Nas nossas atitudes. Nas nossas atitudes. Porque as nossas atitudes, elas nos denunciam. Não é verdade?
os filhos de Israel lutaram contra, os filisteus lutaram contra Israel. E os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto a Saul, seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Melquizor, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul, os flecheiros o avistaram, ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranca a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venha esses incircuncisos me atravessarem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel, que estavam no outro lado do vale e o outro lado do Jordão, viram que o exército de Israel fugia e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Irmãos, eu vou continuar o texto, que ele é longo, mas eu quero que você preste muita atenção. Aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram de suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor, para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-Sean. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos da muralha de Bet-Sean, e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. E jejuaram quantos dias? 7 dias. Aqui nós entendemos que Saul, ele tirou a sua própria vida. Agora, olha que interessante, continuando aí, no livro de 2 Samuel, já no primeiro capítulo, é uma continuação da história. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas, já estava 2 dias em Ziclag. Aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou e prostrou-se em terra. Davi lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como foi isso? Conta-me o que aconteceu. O moço respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço o que trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, portador das notícias, disse: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximaram dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou e disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? Eu respondi: eu sou o amalequita. Então ele me disse: vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra. Embora ainda estava bem lúcido, então
me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e trouxe aqui ao meu. O que aquele jovem estava fazendo? Mentindo. Porque ele não matou Saul, Saul se matou. Por quê? Que ele foi perante Davi para contar toda essa história. Porque até então, irmãos, havia uma perseguição, uma grande perseguição de Saul contra Davi. Davi teve várias oportunidades de tirar a vida de Saul e ele não tirou. Então aquele amalequita, ele pensou assim: olha, se eu levar essa boa notícia para Davi, com certeza ele vai me recompensar, porque o grande inimigo dele morreu, o grande perseguidor dele morreu. Mas irmãos, você vê a ponto que chega a ganância das pessoas, de querer tirar vantagem em tudo, uma mentirinha daqui, uma mentirinha dali. Mas esse igreja, se você soubesse o quanto isso implica na sua vida, o quanto isso é ruim para você. Sabe uma pessoa que está tomando o seu próprio veneno, tomando veneno aos poucos? Há um tempo atrás, eu falei com um jovem, eu orientei um jovem. Eu falei assim para ele: existe uma diferença, existe uma grande diferença, irmãos, da pessoa ela mentir e dela enganar. Já faz quase um ano que eu trabalho fazendo o culto lá na clínica de recuperação. E se tem algo, irmãos, que um ex-dependente ele desenvolve, é a habilidade de enganar as pessoas. Só que existe um grande problema, irmãos, porque a mentira, às vezes nós entendemos que a pessoa ela solta para sair de uma saia justa, de não ficar em maus lençóis, como diz. Já é um problema, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Só que o engano, ele é uma parte mais profunda da mentira. Por quê? Porque no engano a pessoa ela começa a criar histórias. Ela começa a criar histórias. Ela começa a confeccionar histórias que não são reais, para poder se dar bem. E sabe o que a Bíblia fala a respeito disso? Maldito seja o enganador. O hábito de enganar, irmãos, faz a gente viver uma vida maldita. E eu penso, Deus tem o poder de livrar a gente das garras de Satanás, mas quem vai nos livrar do juízo do Senhor? Quem nos livrará, irmãos? Então, aquele jovem, a Bíblia diz que era um jovem imaturo, ele foi ter com Davi para ter vantagens. Mas mal ele sabia que Davi, ele tinha um respeito por Saul tão grande, porque na cabeça de Davi, até que Deus
recolhesse Saul, Saul era ungido de quem? De Deus, do Senhor. Irmãos, posso falar uma coisa para vocês? Não entra nessa furada de mentir para obter vantagens, de enganar. Você está se colocando em uma maldição que você nem imagina. Isso vai implicar na sua vida. Porque, irmãos, por que a vida de um ex-dependente ou de um dependente a cada dia leva ele para a bancarrota? Você já parou para pensar nisso? Você vê que é decaindo. Porque ele entra nesse comportamento do engano, em cima de engano. A Bíblia, ela nos mostra o que aconteceu com aquele jovem. Versículo 11 diz assim: então Davi rasgou as suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então Davi perguntou ao moço, portador das notícias: de onde você é? Ele respondeu: eu sou filho de um homem estrangeiro amalequita. E aí a Bíblia diz assim: Davi lhe disse: como você não temeu estender a mão para matar um ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus moços e lhes disse: vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia, preste muita atenção aqui, irmãos, o que diz essa palavra: o seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: matei um ungido do Senhor. Ele tinha matado? Não. Perdeu a vida. Ah, pastor, isso aconteceu lá. Irmãos, posso falar para vocês uma coisa? Ao mesmo tempo que a lei é de graça, ela não é de graça. Jesus não veio alargar a porta. Se no passado, irmãos, era constatado o adultério quando você se deitava com uma pessoa sendo casado, na graça de Cristo ele fala: se você pensar, você já adulterou. Então, às vezes nós achamos que Jesus flexionou. Jesus não, irmãos. Tem muitas maldições e situações que estamos enfrentando por causa das nossas atitudes. Resumindo, na verdade, por falta de maturidade. Maturidade, irmãos. Maturidade não é ter um bigode, não é ter um cavanhaque. Maturidade é você ser uma pessoa empática, é você entender, é você se colocar no lugar dos outros, é você não querer tirar vantagem em tudo. É você procurar ser um modelo de Cristo. Se você quer algo para te balizar, então faça o seguinte: em todas as suas atitudes, se pergunta: Jesus faria o que eu vou fazer agora?
Oh, irmãos, isso constrange a cada um de nós. Isso, irmãos, é para a gente entender que a igreja, irmãos, ela não é a culpada. O seu pastor não é culpado. O ambiente que você está não é o culpado. Às vezes o culpado é você mesmo. Você mesmo. E eu não falo isso, irmãos, para pesar sobre a sua cabeça, mas você precisa entender que você depende mais de você do que dos outros. Às vezes, quando as coisas não vão na nossa vida, a gente começa a demonizar tudo. Todo mundo é culpado, todo mundo é culpado, todo mundo. E a gente não consegue enxergar, irmãos, que nós estamos sendo o culpado. É a esposa descontando no marido, é o marido descontando na esposa, descontando nos filhos, trazendo problemas do trabalho para dentro de casa. Isso não é possível, irmãos. Que falta de maturidade que nós estamos passando nos últimos anos. Tudo fere, tudo não, tem que tomar cuidado com as palavras, porque com as atitudes. Posso falar uma coisa, irmãos? Se eu me firo com qualquer coisa, se eu se chateio com qualquer coisa, já é um grande sinal que eu preciso amadurecer. Para a gente finalizar, irmãos, abra sua Bíblia em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 1, por favor. É só um versículo, e eu gostaria que você entendesse isso. A Bíblia diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo. Por quê? Porque entendemos que ainda não atingiu uma maturidade. Então preste atenção no que diz a Bíblia. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, mesmo sendo o Senhor de tudo. O que isso quer dizer? Qual é o olhar, qual é a ótica que Deus tem sobre nós? Que enquanto a gente tiver imaturidade, irmãos, a gente não vai receber, não adianta. Nós não vamos receber aquilo que o Senhor preparou para nós, porque não há maturidade. Mesmo a gente sendo herdeiro junto com Jesus nas promessas. Quem está entendendo faz assim. Então, irmãos, acolhe com carinho essa mensagem. Acolhe com carinho. Não desvie essa mensagem para ninguém. Se meu marido estivesse aqui, essa palavra é para ele. Se a minha esposa estivesse aqui, essa palavra é justamente o que ela precisa ouvir. Não, é para você, para nós.
Amém? Fecha sua Bíblia, se coloca de pé, prepara para mim a Santa Ceia.